Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está assistindo esse vídeo sobre aquarismo. Hoje vamos falar de um peixe também muito apreciado no meio do aquarismo, né? Um peixe muito bonito que é o peixe neon, tá? Que tem o nome popular, né? Vamos falar primeiro do neon verdadeiro. Tem nome científico Paraxeirodon inese. Outros nomes: Hypersobrincum inesimaires, Cheirodon inesi. Família Characidae. Sua origem: bacia amazônica. Características do peixe neon: é um peixe pequeno, nativo de rios com águas ácidas, moles e escuras. Seu corpo tem um padrão de cores muito chamativas. A parte superior do animal apresenta uma cor azulada e as inferiores cor mais clara até metade do corpo. Daí segue-se uma cor vermelha até a cauda. Como a maioria dos caracídeos, é um peixe de cardume. Todos estão sempre atentos e a comunicação entre os indivíduos do grupo é fácil. Que tamanho que o peixe neon verdadeiro chega? Tamanho adulto, 3 centímetros. Comportamento, sociabilidade, pacífico, peixes de cardume. O neon é um peixe altamente sociável, por essa razão, deve ser mantido em grupos, de no mínimo 6, sendo o número ideal 15 ou mais neons. Posição no aquário, tá? Ele se posicionará em todo o aquário, tá? Informações técnicas, do peixe neon: a água, tá? O pH da água é de 5,5 a 6,8. Então, o peixe neon é um peixe de água ácida. A temperatura de 24 a 28 graus Celsius. Tá? Sua alimentação: ele é onívoro. Em cativeiro, devem ser alimentados com rações em flocos e alimentos vivos. É recomendado variações na dieta para um melhor desenvolvimento do animal, garantindo a saúde e sua bela coloração. Outras informações: é um animal pequeno, portanto, ele não deve ser mantido com peixes maiores ou agressivos que possam se alimentar deles. São ideais para aquários plantados, onde gostam de passear dentre a vegetação, e sua coloração garantem um bom contraste com o verde das plantas. Ao contrário dos outros neons, falando agora o neon negro, é um peixe resistente, calmo e de nado mais suave. Sua coloração preta e branca contrasta com a mancha vermelha e o sangue na parte superior de seus olhos. Quando bem adaptados, a base das nadadeiras que se torna levemente castanha e as extremidades ficam com a borda branca, com exceção a nadadeira anal. É um dos poucos tetras que podem viver em água com pH levemente alcalino, apesar de exibir cores mais intensas em meio mais ácido. Outro neon aqui, neon verde. Tamanho adulto que o neon verde pode chegar, 2 centímetros. Muito semelhante ao neon cardinal e ao neon tetra, mas é fácil distingui-los. O neon verde é muito menor, a linha azul brilhante vai até o pedúnculo caudal, e a cor vermelha não chega até o ventre.
Devido a essas semelhanças, também é chamado de falso neon. Mas as diferenças não param por aí, pois é um peixe mais resistente que o cardinal, mais adaptável e mais ativo. É um peixe muito indicado para aquários pequenos, pois raramente ultrapassam 2 centímetros de tamanho, tanto que é classificado como um nano-peixe. Apesar de ser pouco explorado e não muito comum nas lojas, muito pacífico e adaptável. Vive bem em aquários comuns, plantados ou temáticos. São originalmente peixes que vivem em águas escuras, cor de chá. Abre parênteses, o efeito iridescente de sua faixa fica evidenciado em aquários assim. E também, por vezes, águas turvas, mas uma água cristalina não lhe fará mal algum, desde que respeitadas suas exigências. Vive bem com qualquer peixe, desde que esses sejam pequenos também, pois pode ser encarado como um alimento. Peixes maiores, mesmo com os de boca pequena, costumam intimidá-los. Ficam mais à vontade quando em grandes cardumes, o que é perfeitamente possível manter em aquários menores, devido ao seu tamanho, tanto que um aquário de 100 litros comporta um cardume de 30 peixinhos tranquilamente. Preferem aquários mais compridos e largos do que altos e não apreciam muito luminosidade. Como a maioria dos tetras, é fácil de alimentar, mas muito sensível à ictiofiriase, devido ao seu tamanho. Não costuma representar ameaças aos camarões adultos, como Red Crystal ou Red Sherry, e também devemos triturar bem os alimentos para que possam capturá-los. Vamos falar sobre a reprodução dos neons. Ele é ovíparo, reproduzem-se em águas ácidas, moles e escuras. Tá? Então, águas ácidas é o pH ácido, tá? E uma água mole é uma água que tem o QH e o GH, baixo, uma água mole. Tá? E escura, os ovos são sensíveis à luz. Reprodução, difícil de correr. Se simulada as estações secas e chuvosas no aquário, tem mais chance de ocorrer. A fêmea libera os ovos e o macho os fertiliza. Cerca de 20 horas depois, os filhotes nascem, tá? Deve-se iniciar a alimentação após 4 dias. Inicia-se a alimentação com ração própria e com alimentos vivos. Dimorfismo sexual. O macho tem uma espécie de pequeno gancho no primeiro raio da nadadeira anal. A fêmea é um pouco maior que o macho, que apresenta a linha azul reta, tá? Enquanto na fêmea a linha é curvada. Reprodução do neon cardinal. O neon cardinal é um peixe que vive nas chamadas águas escuras, ou seja, locais onde existem uma grande presença de matéria orgânica. Nestes ambientes, o pH da água pode ser de 4, e muitas vezes não passa de 5 ou 6, quer dizer, extremamente ácido. Tá? Porém, a presença de ácidos orgânicos e sua grande atividade germicida deixam essas águas praticamente livres de parasitas e bactérias. Com essas condições tão especiais, fica impossível reproduzir o peixe em aquários comuns. Para que tenhamos êxito em sua reprodução, devemos obter uma acidez próxima ou igual às condições da natureza. Pode-se utilizar turfa de boa qualidade para acidificar a água,
tá? Aí, preparando um aquário. Um pequeno aquário de 20 litros é ideal. Cubra-o com um papel escuro para que os peixes não se assustem com os movimentos fora do aquário. Cubra também a tampa, caso a mesma seja de vidro. Porém, garanta uma pequena abertura onde irá colocar uma lâmpada de 15 watts. Para o substrato, pode-se utilizar bolinhas de gude. Assim, você evitará que os peixes devorem os ovos. Também pode colocar alguns tufos de musgo de Java. Mantenha a temperatura sempre entre 24 graus Celsius a 26 graus Celsius e uma areação bem suave. Após esses preparos, vamos introduzir os futuros papais. A diferença sexual não é tão fácil de reparar, porém, com uma criteriosa observação, poderemos notar as diferenças. A fêmea tem o ventre mais redondo e também é maior que o macho. Já o macho é mais comprido lateralmente. Após escolhido o casal, introduza-o no ambiente já preparado. A desova geralmente ocorre pela manhã e a fêmea pode depositar de 2 a 10 ovos por vez. E após o final do processo, que pode levar até 3 horas, o total de ovos pode chegar a 200. Após esse processo, retire os pais e os alimente com artêmias e outros alimentos ricos, pois eles podem refletir a desova. Os ovos são muito sensíveis e você deve tomar alguns cuidados. Evite excesso de iluminação e de alimentação. Também, os ovos eclodirão em cerca de 36 horas. Após 5 dias, devemos alimentar os alevinos com náupilos de artêmias e infusórios. Mantenha a iluminação de forma indireta para que o ambiente fique no meio termo, ou seja, nem escuro e nem claro demais. Faça trocas parciais de água, a TPA, para mantê-la sempre em boas condições. Utilize também um bom filtro para sugar qualquer resto de alimentação que por acaso não foi consumido. Com cerca de 40 dias, já poderemos alimentar os filhotes com alimentos mais sólidos e com cerca de 3 meses de nascidos, já poderão ir para o aquário principal. Caso você crie neons e tenha obtido êxito em sua reprodução, comente aqui para nós, aqui nos comentários, a sua experiência.